E, assim, os professores, eles têm até 31 de dezembro de 2012 para começar a cobrar isso de fato dos alunos. Levando a situação onde a formação acaba levando um professor com uma formação precária, como que vai ficar isso? Vai ter dificuldade? Veja, aí não é só professores, né? Todos temos esse prazo, né? Legal, quando há uma mudança, nós temos um prazo de implantação de uma lei. Então, esse prazo, como se trata de idioma, é um prazo longo, né? Então, vai até dezembro de 2012. Agora, eu não posso deixar isso acontecer só lá em 2012 para pensar em mudar, né? Quer dizer, se houve uma mudança, eu acho que não tem mais o que se discutir, né? Não vai se chorar pelo leite derramado, né? Então, mudou, mudou. Tem que partir a partir daí. Agora, um professor, ele tem obrigação de saber o que acontece no seu idioma. Seja eu professor de história, matemática, de economia, do que for, eu vou usar a língua portuguesa para poder dar as minhas aulas, para fazer os meus textos. Então, eu tenho a obrigação de me atualizar. Então, eu não posso jogar a culpa para o governo, né, um professor do Estado. O Estado não fez curso de reciclagem, não nos capacitou. Não, você, como professor, vai ter a obrigação de correr atrás e ver o que é que mudou. Já que eu tenho nas revistas, eu tenho nos jornais, eu tenho na mídia, em todos os lugares, eu tenho na internet, então custa você ir atrás. Se você é um profissional da área do conhecimento, você tem que se atualizar. Então, eu acho que aí não vamos poder jogar a desculpa para o governo, né? Que a gente sabe que é precário mesmo, o ensino brasileiro é ruim, né? De um modo geral, os professores têm 1000 problemas em relação ao ensino, mas aí é um compromisso do profissional da área do ensino. Eu acho que ele vai ter que correr atrás de qualquer maneira. Como eu tive a preocupação, por exemplo, de fazer o material para a universidade. Eu me senti na obrigação, porque eu saberia que, a partir de janeiro, alunos iriam me perguntar, colegas de trabalho iriam me perguntar, funcionários da faculdade iriam me perguntar, então eu não ia ter nada para expor ou para ajudá-los, né? Então, eu me senti na obrigação moral, profissional de fazê-lo. Agora, os outros não precisam nem produzir, basta consultar, né? Tem tanto material no mercado, basta arrumar um órgão confiável, né? E consulte. Quer dizer, então, é uma obrigação do profissional, independente de estar numa escola, num lugar ruim, num bairro ruim, e o Estado pagar mal, etc, etc. Quer dizer, você é professor, você tem de se atualizar. Uma professora declarou que não é porque se estabeleceu uma regra comum que todo mundo irá falar perfeitamente igual em todos os países, mas que do ponto de vista político ela achava que era uma má política linguística. Por que isso? O senhor concorda com o que ela disse? Bom, a primeira parte, sim. É evidente que Brasil, Portugal, os países que estão na África e na Ásia não vão falar da mesma maneira, porque a escolha das próprias palavras já é extremamente pessoal, né? De repente eu gosto de uma determinada palavra, você gosta de outra. O Brasil usa muito gerúndio, e estou falando do gerúndio certo, né? Por exemplo, estou dirigindo, estou filmando, e Portugal vai usar estou a dirigir, estou a filmar. Então, a própria construção, ela é diferente, né? A escolha das palavras são diferentes. Então, isso nunca ninguém mesmo vai falar igual. Brasil vai ser notório um falante, um brasileiro falando, diferente de um falante português, e de um africano e de alguém da Ásia. Agora, uma má política, eu não concordo. Por que uma má política? Quer dizer, é uma boa política um idioma ter 2 ortografias? Aí eu estou, por exemplo, no Canadá, sou canadense. Eu quero aprender língua portuguesa. Eu vou aprender qual? A ortografia do Brasil ou a ortografia de Portugal? Veja, o idioma é o mesmo, deveria ser uma ortografia só, né? Então, isso não é uma boa política. Eu faço, por exemplo, um trabalho belíssimo aqui, um dicionário, qualquer coisa. Agora, isso não pode ser vendido em Portugal porque tem um desenho diferente. Não pode ser vendido na África e na Ásia porque tem um desenho diferente. Mas o idioma é o mesmo, então você não tem cabimento. Então, se você pegar o inglês, francês ou italiano, qualquer outro idioma, ele é internacional, ele é igual em todos os lugares. O que eu vou ter é a diferença na pronúncia, né? Então, eu tenho o inglês com uma pronúncia britânica, o inglês com uma pronúncia americana. Mas o desenho da palavra é o mesmo, né? O very good vai estar igualzinho em todos os lugares. Agora, em português, eu vou escrever óptimo com P mudo ou ótimo sem o P mudo. Qual é o correto? Então, isso não pode acontecer, né? O primeiro ato da cena ou o primeiro acto da cena? Então, isso não pode acontecer. Então, eu não vejo que isso é uma política ruim. Um idioma ter 2 ortografias é uma coisa desagradável. É um idioma que não pode se tornar internacional, não pode prosseguir na projeção do mundo, né? Porque aí eu vou aprender qual, né? Isso não pode acontecer. E por que gerou tanta divergência por parte dos especialistas? Porque nós vamos ter de ceder. Quem vai ceder?
Vai ficar como Portugal quer, ou vai ficar como o Brasil quer, ou vai ficar como um país da África quer, ou vai ficar como um país da Ásia quer? Então o problema é esse, né? Porque se você mexe com 8 lugares, 8 países, você imagina que é muita gente, né? E cada um tem a sua particularidade e o seu conhecimento. E aí quem será respeitado? A norma brasileira ou a norma portuguesa, né? Então isso gera uma polêmica. Então tem que ter um acordo. Então de repente Portugal, vou abrir mão, tá certo, eu vou aceitar isso em relação a tal coisa. E o Brasil, idem, né? Então veja, o Brasil não queria tirar o trema, porque Portugal já não usa, mas nós usávamos, né? Pelo menos a elite, né? Não estou dizendo que o povo de um modo geral, mas a elite que escreve bem ainda usava, mas tínhamos de abrir mão, né? Você vê, por exemplo, os ditongos abertos em EI, Portugal quase não acentua, o Brasil acentua. Então sempre há uma discordância nesse sentido. Vai ser o que você quer em Portugal ou vai ser o que o Brasil quer? Então tem uma negociação política nesse sentido, né? Então vai tentar se agradar gregos e troianos ao mesmo tempo. E isso nem sempre gera uma situação muito confortável. Mas há uma necessidade, visto que o idioma é o mesmo. Não tem cabimento falar que falamos e escrevemos o mesmo idioma e escrevemos de maneira diferente, né? Agora, a fala continua sendo particular. É evidente que eu vou reconhecer um português falando com um sotaque muito característico, como eu vou reconhecer os N sotaques aqui no Brasil, né? Paulista, carioca, sulista, baiano, né? Agora, na hora de desenhar, todo mundo vai desenhar do mesmo jeito, caso escolha aquela palavra, por exemplo. E, por exemplo, em relação aos vestibulares e concursos públicos, qual será a ortografia adotada? Isso é o que os alunos mais têm me perguntado e as pessoas de um modo geral, né? Quer dizer, o bom senso diz o quê? Que o edital desse concurso deverá dizer, né, no edital, entre outras coisas, qual vai ser a ortografia padrão. Se eles vão aceitar as duas ortografias, né, ainda chamada de velha e atual, né, ou somente atual. Então isso é uma coisa que deve constar no edital. E para um concurso vestibular é a mesma coisa. Acredito que no edital, além das matérias que cairão em cada uma das disciplinas, deve ter alguma menção em relação a isso, que o aluno deverá fazer a redação indiferentemente em qualquer uma das ortografias, ou na atual ou ainda na antiga. Então, isso é uma questão de edital de concursos, né? E a língua portuguesa, ela está presente em 8 países. E por que então nós só tínhamos 2 variantes, o português aqui do Brasil e o de Portugal? A brasileira e a portuguesa. Porque os outros países da África e da Ásia seguem a cultura portuguesa mais de perto, né? Então, todos os países lá da África e Macau, por exemplo, na Ásia, eles falam, inclusive, com a mesma pronúncia do português de Portugal. Vocês percebem que é um português falando, né? Eles seguem a mesma pronúncia. Por N fatores, lógico, políticos, socioeconômicos, isso, né, gerou ao Brasil uma pronúncia diferenciada. Então, o que Portugal faz, esses países também fazem da mesma maneira. O Brasil, por ser um país continental, né, extremamente grande, e por N influências, né, de italianos, de espanhóis, franceses, né, africanos, e de todas as origens, nós tivemos, então, uma pronúncia e uma forma diferenciada de fazermos o idioma. E aí, então, prevaleceu praticamente esses dois, embora tenhamos 8, né? Ou eu estou seguindo a norma, literalmente, de Portugal, lá na África e na Ásia, ou estamos seguindo a norma do Brasil, que é um país continental.